Atendendo uma grande quantidade de solicitações de vocês mecânicos ao pessoal da Telerede, estaremos divulgando nesse programa os ajustes necessários para uma boa reparação nos eixos traseiros da série 2, 4 e 5. Esses ajustes são a precarga dos rolamentos do pinhão, a profundidade do pinhão entre a ponta do pinhão e o centro da coroa, a precarga dos rolamentos da caixa de satélite e também a folga entre dentes do conjunto coroa e pinhão. Gostaria de apresentar a vocês o nosso instrutor, o Cláudio de Assis, que vai trabalhar com a gente aqui durante esse trabalho. dentes da coroa devem ser unidos para serem lavados e voltarem para a mesma posição.
remoção do conjunto diferencial e coroa é bastante simples quando utilizamos uma talha móvel e um... tanto da carcaça como do anel roscado, pois essa rosca é uma rosca fina que ela também serve para vedação. Esse procedimento deve ser feito da seguinte maneira: a partir do momento que você tem uma leve tensão ao soltar o anel roscado, devemos bater na ponta do pinhão. Na ponta do pinhão sempre devemos bater utilizando uma ferramenta, na realidade pontiaguda, que pega
flange e o anel roscado tem como objetivo reter o anel bipartido em sua posição de trabalho. Veja como fica tensionando o anel roscado em cima da pista do rolamento externo e prendendo o anel bipartido em sua posição. Caso ele estivesse com baixa carga e não tivéssemos prendido com o parafuso, na hora da remoção, ele iria cair na canaleta de óleo e iria bloquear a retirada do pinhão. A hora o Cláudio vai remover o pinhão, observe também que na hora da remoção devemos evitar ao máximo que os dentes e a ponta do pinhão não batam na rosca especial. Batemos a pista externa do rolamento da parte de dentro para fora. Após a remoção do conjunto pinhão, do conjunto diferencial com coroa, aproveitamos para observar as condições de todas as superfícies onde trabalham os rolamentos. Se há necessidade, utilizamos um solvente desengraxante para limpar toda a carcaça interna e todos os alojamentos existentes dentro da carcaça. Após fixarmos o conjunto pinhão no flange imobilizador, destravamos a porca com colar do flange do pinhão. Anéis em muitos conjuntos novos da linha de produção, hoje eles vêm montados inteiriços, eles não são bipartidos. Eles devem ser removidos juntos com os rolamentos. A desmontagem dos rolamentos do pinhão sempre deve ser feita com uma ferramenta especial. A desmontagem desses rolamentos, utilizando o impacto, danifica os rolamentos do pinhão, principalmente hoje em dia, onde nós temos uma interferência muito maior na pista interna dos rolamentos. Esteja danificado, há necessidade de removermos a pista interna desse rolamento. E agora, pessoal, antes de começarmos a montagem de todos os conjuntos, há necessidade de verificarmos o estado físico de todos os componentes, como, por exemplo, dentes do conjunto pinhão-coroa, e também lavarmos todos os conjuntos com um solvente desengraxante. Como vocês observaram, o Cláudio acabou de montar os rolamentos do pinhão. Como esse eixo traseiro é um eixo da série 4, execução 01, ele montou primeiro um rolamento mais largo, próximo aos dentes do pinhão. Depois montou o anel padrão, com espessura padrão, entre as duas pistas internas. E depois montou o rolamento externo. Devemos observar também que todo o conjunto está quente. Antes de prosseguirmos com a montagem, devemos esperar todo o conjunto esfriar. Agora, instale o flange nas estrias do pinhão, até encostar no anel de encosto. Se o flange não entrar livremente, com batidas de um martelo plástico, devemos aquecê-lo por volta de 80 graus Celsius. Sobre uma morsa, fixe o flange na chave de acoplamento e aperte a porca com colar com o momento de aperto correto no conjunto pinhão. A precarga dos rolamentos do pinhão é um dos ajustes mais importantes no conjunto eixo traseiro. Temos aqui montado dois rolamentos e esses dois rolamentos eles são de roletes cônicos. Entre os dois rolamentos nós temos um espaço. Se conseguíssemos medir este espaço com um paquímetro, por exemplo, se aqui conseguíssemos medir uma distância de 7 milímetros, entre as duas capas estaria montado um anel aqui de 7 milímetros ou com um máximo de 7 milímetros 0,2. Tudo isso é para dar a precarga nos dois rolamentos.
Como não vamos conseguir fazer a leitura com o paquímetro, vamos fazer esta medida utilizando o momento de atrito dos rolamentos. Para fazer esse momento de atrito, nós utilizamos os anéis bipartidos. Esses anéis bipartidos, eles têm em diversas espessuras, com variação de 0,02 de milímetro entre elas. A montagem do anel bipartido, ela pode ser feita de uma maneira quebrada, com a separação feita em um local já indicado quando novo, ou também, em alguns casos, ele pode ser montado inteiriço, de acordo com a linha de produção, ou também na própria reparação, pois vocês irão ver que hoje a espessura dele é fino e a largura dele também é um pouco mais fina, e isso pode ocasionar derromper na hora da montagem. Caso não sabemos a espessura do anel bipartido para começar o trabalho, pegamos 2 anéis novos de diferentes espessuras e verificamos a espessura que mais se acomoda entre as capas dos rolamentos. A quebra do anel bipartido é feita da seguinte maneira: colocamos o entalhe dele em uma morsa paralelo com a sua superfície e aplicamos um impacto rápido em sua parte superior. Na superfície de separação, deveremos estar removendo as rebarbas. A montagem do anel bipartido deve ser feita da seguinte maneira: primeiro, trabalhamos com uma metade do conjunto. Colocamos essa metade e, com o martelo, vamos batendo levemente, adentrando entre os 2 rolamentos. Para ajudar a montagem, procuramos sempre bater na pista do rolamento para auxiliar esta penetração. Também sempre procuramos girar os rolamentos para diminuir a carga nos roletes. A outra metade do anel bipartido, ela entrará com um pouco mais de dificuldade e deveremos tomar um pouco mais de cuidado. Apontamos inicialmente o bipartido e com o martelo começamos a bater em sua face. Observar que não devemos bater muito ao centro e tomar cuidado quando se ouve um som parecido com o de uma viola, que praticamente está indicando para você que está próximo de quebrar o anel bipartido. Procuramos sempre, a hora que tenho carga um pouco com o martelo, ao ouvir o som desta viola, procuramos sempre girar os rolamentos, eliminando a precarga dos roletes cônicos. Ao mesmo lado, batemos novamente na metade do bipartido e sempre girando, batendo, girando, sempre batendo e girando. Como falamos, a precarga dos rolamentos do pinhão será feita através do momento de atrito desses rolamentos. Como ferramenta, temos aqui uma balança que irá medir esses valores para nós. Utilizamos sempre a haste na posição horizontal. Trabalhamos sempre da seguinte maneira: sempre com o valor mínimo e sempre utilizando o valor máximo. Observe que é bastante simples. Esses valores são, na realidade, em centímetro quilograma força. Se você observar, aqui temos, na realidade, um peso de 1 quilo. E aqui temos marcações com distâncias em centímetro até o centro, como, por exemplo, aqui temos 14 centímetros até a parte central. Aqui temos, na realidade, 42 centímetros até a parte central. Para fazer o teste, colocamos no valor mínimo e aplicamos um leve
deslocamento na ponta da barra. Este movimento também devemos fazer no ponto máximo. Colocamos o peso na distância correta e também aplicamos um leve golpe na barra de acionamento. Como podemos observar, no momento mínimo, a barra na realidade ela não se deslocou e ela parou em uma posição. No ponto máximo, ela ultrapassou na realidade do valor na vertical. O valor correto aqui, ele deve sempre acontecer de, após um leve toque, ela deve ter um movimento próprio até a sua parte vertical. Isto deve acontecer em um ponto mais ou menos intermediário, aqui por volta de 25 centímetros quilograma-força. Como a balança não nos fornece um valor preciso do momento de atrito, e caso queiramos saber esse valor exato, podemos utilizar um torquímetro de ponteiros para obter esse valor. Sempre devemos lembrar que quando estamos trabalhando com rolamentos novos, devemos deixar este momento de atrito no valor máximo. Quando trabalhamos com rolamentos usados, em valores próximo ao meio. Para finalizarmos, caso tenhamos uma precarga muito alta nos rolamentos do pinhão, teremos um momento de atrito muito grande, um superaquecimento dos rolamentos e a vida desses rolamentos reduzida. Caso a precarga seja muito baixa, teremos também a vida dos rolamentos comprometidas e um outro fator mais importante, teremos esforços radiais na ponta do rolamento do pinhão e esforços nessa região trará com certeza a quebra do centro da carcaça ou berço. A montagem do rolamento da ponta do pinhão dentro da carcaça sempre deve ser feita utilizando um mandril especial, de maneira que a ponta dele retenha os roletes na posição de trabalho e também o batedor pegando na parte externa da pista do rolamento. Na hora da montagem, vamos observar também que temos aqui uma canaleta no rolamento e uma canaleta na parte da carcaça, e nessa posição devemos trazer o rolamento até alinharmos as duas direções para montarmos o anel trava. Esse anel trava, ele sempre deve ser montado de maneira que a ponta dele entra no sentido de rotação quando o veículo está fazendo marcha à frente, que em nosso caso seria desta maneira. Chegou a hora de fazermos a profundidade real desse pinhão. Lembramos o seguinte, nós montamos esse pinhão sem nenhum anel de encosto da profundidade do pinhão. Foi dado também o torque nominal correto, que neste eixo traseiro é de aproximadamente 1.200 Nm. Lembramos também que o relógio foi zerado junto com a ferramenta especial com 5 milímetros de precarga. Agora, o Cláudio vai mostrar para vocês a medida real do conjunto. Devemos conseguir a distância mínima
na ponta do pinhão. Para isso, vamos movimentar a ferramenta especial. Vamos deslocando a base central, onde está fixo o relógio, e observamos que o ponteiro grande passa a girar em sentido horário e o ponteiro pequeno em sentido anti-horário. E vamos aproximando até onde haja uma inflexão e o ponteiro retorna. Em nosso caso, esse valor está próximo de 34 centésimos de milímetro. Esses 34 centésimos de milímetros é quanto o nosso pinhão entrou em relação ao centro da coroa. Chegou a hora de montar a arruela de encosto da planetária na carcaça do diferencial. Em seguida, montamos a planetária. Observar que esta arruela, em alguns eixos traseiros da série 4 e também da série 5, nós temos essas arruelas com diversas medidas. Favor consultar o sistema eletrônico de literatura para as espessuras corretas desses valores. Após montagem da planetária, montamos o conjunto cruzeta. Observamos que atrás de cada satélite existe uma arruela de encosto. Todas essas arruelas, elas são medidas padrões em todos os eixos Mercedes-Benz. Como este eixo é um eixo da série 4, execução 01, devemos estar verificando a folga entre dentes das satélites de cruzeta. Devemos efetuar isso nas duas semicarcaças. Na sequência, coloque a caixa de satélites sobre a tampa, observando a posição de identificação na tampa e na caixa. Aí, você vai colocar os parafusos da tampa da caixa de satélites com o aperto correto. Monte a coroa sobre o diferencial. Caso a coroa não entre com facilidade, ela deve ser aquecida. Nunca devemos ter a coroa com interferência na
essa distância que a ponta do pinhão deslocou da condição inicial, ela é medida através de um relógio comparador que vamos dar aqui como exemplo, que seria 25 centésimos de milímetro. Neste caso, o novo casal, ele teria a seguinte marcação de identificação: 12,45, e a divergência seria de mais 0,25. Isso significa que do centro da coroa até a ponta do pinhão, eu tenho os 98 milímetros mais 0,25 centésimos de milímetro. A profundidade real, neste caso, é de 98,25 milímetros. Como vocês podem ver, nesse conjunto coroa e pinhão que temos aqui sobre a bancada, temos aqui um conjunto casal de número 1221 com uma divergência positiva de 5 centésimos de milímetro, ou seja, este pinhão aqui, ele está afastado 5 centésimos com relação à condição de profundidade básica normal. Vamos agora demonstrar uma outra condição. A medida inicial de trabalho sempre é a básica, que é de 98 milímetros.
Com o diferencial montado, a gente parte para a instalação do diferencial com a coroa na carcaça do eixo traseiro. Deve-se atentar para 2 requisitos fundamentais que necessariamente deverão ser obtidos. 1. A precarga dos rolamentos da caixa de satélites. 2. Folga entre dentes do conjunto coroa e pinhão. Olhar levemente os alojamentos dos rolamentos na carcaça e nas capas dos mancais, a fim de facilitar o deslocamento axial do diferencial durante a regulagem. Instalar cuidadosamente o conjunto diferencial na carcaça do eixo. Montar as pistas externas dos rolamentos e os respectivos anéis roscados, observando a correta posição dos lados de onde retiramos. Girar os anéis roscados até encostarem nos rolamentos da caixa de satélites. Montar as capas dos mancais observando a correta coincidência dos fios de rosca do anel roscado na carcaça e na capa do mancal. Essa operação, geralmente apontamos 12 a 3 fios de rosca para guiarmos a capa do mancal e batermos firme com o martelo. Colocar os parafusos das capas dos mancais e apertá-los firmemente, porém, de modo que os anéis roscados ainda possam ser girados. Nessa etapa, esse firmemente pode ser um aperto de 50 a 70 Nm. Apertar firmemente os anéis roscados e também aplicando alguns golpes firmes com martelo plástico sobre as capas dos mancais e na lateral da coroa. É importante girar a coroa para aliviar a tensão em cima dos roletes dos rolamentos. Soltar os anéis roscados e, a seguir, tornar a apertá-los até encostá-los suavemente. Fixar na carcaça a base magnética com o comparador, orientando o apalpador do mesmo na posição mais perpendicular possível sobre o flanco de pressão de um dos dentes da coroa, com uma tensão prévia. Efetuar a medição da folga entre os dentes do conjunto coroa e pinhão em 4 pontos defasados de 90 graus. A medida sempre deve ser feita na mesma região dos dentes. Portanto, devemos sempre manter a mesma precarga e nunca tirarmos um relógio comparador da sua base. Determinar o ponto cuja folga indicada no comparador tenha sido a menor. Na posição de menor folga, deslocar axialmente o diferencial até obter uma folga entre dentes aproximadamente igual à menor folga prescrita. Para não alterarmos o ajuste dos rolamentos, soltar um anel roscado e apertar o outro na mesma proporção. Ou seja, se soltarmos um dente, devemos apertar um dente. Apertar os parafusos da capa do mancal do lado oposto aos dentes da coroa, com o momento de força prescrito. É importante que a extremidade do parafuso de pressão da capa do mancal não deverá encostar na carcaça do eixo. Fixar a bandeirinha na capa do mancal já apertado, de modo que a sua bandeira permaneça paralela à coroa. Instalar a seguir a base magnética com comparador, de modo que o apalpador do mesmo esteja apoiado em ângulo de 90 graus com a bandeira. Ajustar o comparador a 0 com uma tensão prévia. Chegou a hora de darmos a precarga nos rolamentos da caixa de satélite. Apertar o anel roscado do lado dos dentes da coroa, até que o comparador indique uma precarga D. Para eixos da série 4 e 5, esse valor é de 3 a 5 centésimos de milímetro. Para eixos da série 2, esse valor é de 1 centésimo a 2 centésimos de milímetros. Observar que esse valor ele deve ser conseguido sempre após apertado, devemos sempre girar a coroa.
Quando mantivermos o valor fixo em um ponto e esse não abaixar mais após girar a coroa, este é o valor que nós desejamos. Observar também que em rolamentos usados procura se manter no limite inferior e, no caso de rolamentos novos, no limite superior. Apertar nessa posição os parafusos da capa do mancal do lado dos dentes da coroa, com o momento de força prescrito. Girar novamente a coroa, sendo que agora o comparador deverá indicar uma precarga de, para eixos da série 4 e 5, temos um valor de 4 a 7 centésimos de milímetro. Para eixos da série 2, temos valores de 12 a 4 centésimos de milímetros. Verificar novamente a folga entre os dentes do conjunto coroa e pinhão. Caso a mesma não se encontre dentro dos valores prescritos, repetir novamente o processo de regulagem. Regular o parafuso de pressão de modo que, após o aperto da contraporca, o comparador indique uma carga de deslocamento da capa do mancal de 1 a 2 centésimos de milímetro. Para finalizar, colocamos as chapas travas nos anéis roscados e apertar os respectivos parafusos. A regulagem da pastilha deslizante é bastante simples. Fixe a pastilha deslizante com o dispositivo na lateral da coroa. Gire a coroa até que o orifício da pastilha deslizante fique alinhado com o orifício do parafuso de encosto. Enrosque o parafuso até tocar na face da coroa. Nesse instante, podemos puxar pela cordinha o dispositivo, removendo-o. Retorne o parafuso, obtendo a folga prescrita entre a coroa e a pastilha, que em nosso caso é de 1/8 de volta. Aperte a contraporca, travando o parafuso contra a carcaça do eixo traseiro. Sempre devemos instalar primeiro a cerme-árvore antes de montar a tampa do diferencial. Em alguns eixos temos defletores montados na parte interna do tubo e a cerme-árvore pode deslocar esses defletores. Estamos chegando à reta final dessa matéria. Ela vem demonstrando, passo a passo, a maneira adequada da reparação de um eixo traseiro. Como garantia de nosso trabalho realizado, temos que fazer aqui um teste prático. Esse teste compreende a verificação do contato entre dentes do conjunto coroa e pinhão, como veremos a seguir. Inicialmente, você unta com uma mistura de dióxido de ferro e graxa os dentes da coroa. Depois, gira o pinhão para frente e para trás, frenando ao mesmo tempo a coroa com um pedaço de madeira bem duro. Aí, é só verificar como ficaram as marcas de contato e, se necessário, efetuar as devidas correções.